Bom dia, alunos do 9º ano. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana, de aula. Só que essa aula será uma aula de revisão dos assuntos que a gente já viu até agora, para que a gente possa realizar a nossa avaliação. Vamos iniciar pedindo a Deus que Ele nos dê uma semana de paz, saúde, muita sabedoria. Pedir a Deus que Ele nos livre dessa pandemia, que essa pandemia passe logo, nos livre desse Covid, Vamos lá. Vamos ao nosso assunto, aos nossos assuntos da revisão. Primeiro assunto, o cubismo. O cubismo teve suas principais características: a revolução de Pablo Picasso com o novo estilo de pintura, o rompimento da representação de pintura dos seres da natureza e dos seres vivos de maneira realista e harmônica. O cubismo, que traz como estilo principal a linha, o plano, a cor e o volume, recebe como forte influência a produção do pintor francês Paul Cézanne, que utilizava em suas obras as formas geométricas, bem como também a arte africana. Esse movimento é dividido em duas fases, a analítica e a sintética. A analítica analisa as formas dos objetos para depois desconstruí-las. Tá vendo aí um exemplo dessa forma analítica, dessa pintura analítica? O sintético teve como principal técnica a colagem. Essa ajudou a construir as obras como uma grande variedade de texturas e cores. Os principais artistas foram Pablo Picasso e Georges Braque, porém contou com a ajuda dos artistas Fernand Léger e Joan Cris. Pablo Picasso foi mundialmente conhecido como pintor, porém teve destaques também como escultor e gravador. Teve sua primeira exposição exposta em Barcelona, porém nesse mesmo ano sua principal obra foi roubada. Suas obras é dividida em fases: a fase azul, a fase rosa e a fase cubista. Trabalhou com muitos estilos e a sua obra mais marcante foi Guernica, que retratava o bombardeio alemão sobre a cidade de Genésica durante a Guerra Civil Espanhola. Georges Braque foi pintor e escultor. Em suas telas, imitava a superfície de mármore e de madeira por meio da pintura. Vamos a mais outro assunto, que foi abstracionismo moderno. Esse assunto foi o que nós estudamos também. Preocupou-se com os sentimentos por meio da prática artística e os artistas do grupo Cavaleiro Azul tinham interesse na espiritualidade humana. O líder desse grupo foi o artista russo Wassily Kandinsky, autor do primeiro quadro abstrato, obra em que ajudou a definir o grupo. Teve como principal objetivo eliminar toda e qualquer semelhança com a figuração, ou seja, deixar de fazer representações fiéis do mundo. Os principais artistas desse movimento foram Wassily Kandinsky, Paul Klee, Augusto Marc e Frank Marc. Esse estilo está ligado às vanguardas europeias que deixaram de representar fielmente a natureza, buscando em suas obras a decomposição da figura. Tá aí um exemplo, de um quadro abstrato, ou seja, deixou de ter aqueles quadros voltados para a natureza, para o ser humano, para uma arte abstrata, onde faz com que as pessoas usem a sua imaginação. Teve também o orfismo, que foi um movimento que tinha como foco a abstração pura, influenciado pelo estilo de cores puras e pelos ideais cubistas. O nome faz referência a Orfeu, personagem da mitologia grega, que, segundo essa mitologia, era um poeta e tocador de lira.
Seus principais representantes foram os artistas Robert e Sônia Delaney, Fernand Léger, Francis Picapia e Francisque Kupka. Os artistas adotavam a ideia da espiritualidade na arte e acreditavam no poder da música, buscando unir as duas formas artísticas em suas obras. Outro assunto que nós vimos, foi o futurismo, que surgiu como uma proposta de arte voltada para o futuro, para o progresso. Suas obras estão relacionadas à velocidade da máquina, ao dinamismo e à celebração das novas tecnologias. Esse manifesto sugeriu um novo conceito artístico que privilegiasse a velocidade e o futuro. Os artistas reforçavam a ideia de mudança constante e assumiam um caráter político discutindo valores morais da época. Os principais artistas foram Umberto Boccioni, Carlo Garrard, Luigi Russolo e Giacomo Balla. As pinturas fundamentavam ao movimento, a ação e a velocidade. Já na escultura, também privilegiava a velocidade e o movimento. Apresentava a noção de leveza, como se estivesse correndo contra o tempo. Uma das principais esculturas foi a obra Formas Únicas de Continuidade no Espaço, do pintor e escultor italiano Umberto Boccioni. Para o artista, o mais importante era o efeito da velocidade sobre o corpo humano. Bem, gente, o nosso assunto de revisão foram esses. Peço a vocês que estudem com carinho. A prova não é uma prova tão difícil, vai ser uma prova pela plataforma. Então, quem irá pontuar vocês será a própria plataforma, no sistema mesmo, entendeu? Então, boa sorte, estudem bastante. Hoje vai ter lá para vocês um simulado com 4 questões. Responda essas 4 questões, tá ok? Contará com participação. Tchau e até a próxima.